Por que será que 60% das histórias de casas mal assombradas terminam em terror? Será que é o medo do desconhecido? Ou talvez a sensação de que algo está sempre à espreita, esperando para nos pegar desprevenidos? Vamos explorar um relato arrepiante, uma história que vai fazer você pensar 2 vezes antes de herdar uma propriedade antiga. Lucas nunca tinha conhecido seu tio distante. A notícia de sua morte e a herança inesperada chegaram como um choque. No entanto, lá estava ele, diante de uma mansão velha e sinistra, sua recente herança. A casa parecia ter saído de um pesadelo, com janelas escuras e um jardim abandonado. O sol mergulhava no horizonte, e uma névoa densa serpenteava entre as árvores imponentes como se fosse uma cobra caninana gigante. A atmosfera era sufocante, carregada de mistério e medo. Ele entrou, poeira rodopiando, pinturas observando. Cada passo que dava parecia ecoar pela casa, como se estivesse sendo seguido por olhos invisíveis. A casa sussurrava, mas Lucas não conseguia identificar as vozes. Eram apenas murmúrios ou havia algo mais sinistro por trás daqueles sons? Aventurando-se mais fundo, Lucas descobriu um diário empoeirado, parecendo coisa da época do Brasil Império. O diário estava cheio de anotações, cada uma mais perturbadora que a outra. Páginas repletas de eventos sinistros, vozes, sombras se movendo, uma presença vigilante. Era como se o diário estivesse contando uma história de terror vivida por seu tio. Os sussurros ficaram mais nítidos, como se o passado estivesse falando diretamente com ele. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Atraído pelos sons assustadores, Lucas desceu ao porão escuro, igualzinho aos das casas antigas de São Paulo. O ar estava pesado e cada degrau parecia mais difícil de descer. Um rádio antigo voltou à vida com um chiado, uma voz familiar, a de seu tio. A voz parecia vir de um lugar distante, mas ao mesmo tempo muito próxima, avisando-o: não confie na escuridão. A mensagem era clara, mas o que significava exatamente? A curiosidade superou o medo. Sabe como é, né? Igualzinho a querer saber o final da novela das 9. Lucas precisava entender o que estava acontecendo. Lucas forçou a abertura de uma porta trancada, revelando o quarto de seu tio. O quarto estava cheio de objetos antigos, cada um com sua própria história. A escuridão o pressionava, sombras se contorciam. Era como se a própria casa estivesse viva, tentando engoli-lo. Os avisos do rádio se intensificaram. Vá embora agora. A urgência na voz era inegável. Luzes piscaram, sombras ganharam vida. Lucas sentiu o pânico crescendo dentro de si. Lucas percebeu que essa herança era uma armadilha, tipo comprar gato por lebre. Ele precisava sair dali, e rápido. Ele correu de volta para o porão, silenciando o rádio. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Um silêncio opressor se instalou. As sombras recuaram, mas a sensação de perigo não desapareceu. Mas o diário agora tinha uma nova entrada. Você não deveria ter vindo. As palavras pareciam brilhar na página, como um aviso final. O pânico tomou conta dele. Parecia torcedor do Corinthians em final de campeonato. Ele precisava sair dali, e rápido. Lucas fugiu através da névoa que avançava, igualzinho a correr da chuva de verão em São Paulo. Cada passo parecia mais difícil, como se a névoa estivesse tentando segurá-lo. Um sussurro final o seguiu. Volte. A voz era quase hipnótica, mas Lucas sabia que não podia obedecer. Ele olhou para trás, para a casa sinistra, agora mais ameaçadora do que nunca. Teria acabado? Ou seria apenas o começo de algo ainda mais terrível? Ou a escuridão apenas tinha começado? A sensação de que algo ainda estava por vir era inescapável, deixando Lucas com uma última pergunta. Ele conseguiria escapar da herança sombria?